Hoje começamos o Reação Espiritual. Se você sente que a sua vida está travada, que sempre esbarra nos mesmos desafios, ou que algo invisível te impede de avançar, este propósito é para você. Hoje nós vamos tratar de um tema importantíssimo, que é discernindo o mundo físico do mundo espiritual. Mas antes de começar, eu quero falar com vocês, amados, meus amados e minhas amadas. Não vejam este momento como apenas um propósito. Este é um tempo de revelação. Preparem o coração de vocês, desliguem as distrações, recebam cada palavra como espada do Espírito para a sua vida. Ao assistir com atenção, vocês não estão apenas participando de algo, vocês estão entrando em guerra espiritual. A desatenção, a dispersão são ataques para roubar a palavra do seu coração. Então, antes da gente começar, eu quero pedir para você observar bem essas informações que eu vou te passar aqui, que é bem rapidinha. Primeiro, antes de você começar o estudo, escolha um lugar tranquilo, sem distrações. Se for possível, coloque até um fone de ouvido para nenhum barulho de fora te atrapalhar. Depois, você vai orar. Ore ao Senhor, pedindo clareza, pedindo um coração ensinável. Cubra você e a sua família com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Cubra-se de oração, cubra a nossa vida também, nós da liderança que estamos aqui trabalhando nesse curso. Cubra todo esse propósito, porque é uma batalha e o inimigo se levanta contra, mas nós estamos em vitória. Depois eu quero pedir a você que assista até o final, ouça tudo, sem pular partes. Por quê? Porque muitos detalhes podem estar naquele pedacinho que você pulou e aquele detalhezinho Deus ia falar grandemente ao seu coração. Tenha seu caderno em mãos para você anotar, anote tudo. Anote as revelações que Deus vai te dando, anote os versículos, os insights, os entendimentos que o Senhor vai trazendo. Toda a ministração está ali para você. Vá anotando aquilo que o Senhor vai trazendo, aquela palavra que for vivificando ao seu coração. Se for preciso, dá pause no vídeo. Se for preciso, volte, ouça de novo. Pode ouvir quantas vezes você quiser. No final, faça todos os exercícios com sinceridade. Esses exercícios são a ponte entre você ouvir e você viver a reação que o Senhor tem para você. E lembre-se, este não é apenas um conteúdo, mas é uma jornada espiritual e de guerra. A desatenção, a dispersão vão tirar do seu coração a vitória que o Senhor tem para você. A sua atenção, ela é parte da vitória. Então, se for preciso, assista o vídeo de novo, ouça de novo. Não, jamais pense em desistir. Toda vez que o inimigo colocar desistência na sua mente, você vai falar: eu não desisto em nome do Senhor Jesus. Eu vou até o final, porque a vitória é minha em Cristo Jesus. E creia, gente. Creia, Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma. Jesus é o mesmo. Ele está olhando para nós agora e ele está pegando na nossa mão. E nós vamos com ele até o final e venceremos em nome do Senhor Jesus. Agora, anota bem isso que eu pedi para você e faz. Antes da gente começar a ministração também, eu quero conhecer um pouco mais de você. Eu quero saber de onde você vem. Eu quero saber como você é. Eu vou fazer 4 perguntinhas aqui rapidinhas e eu quero pedir para você, coloque as respostas nos comentários. Coloca para mim de onde você é, por exemplo. Coloca para mim o seu nome. Às vezes as pessoas têm
os nomes ali delas não estão escritos lá para eu saber. Então coloca o seu nome e responde aí para mim nos comentários. Você sente que sua vida emocional e espiritual está travada? Como se estivesse preso em um ciclo de perdas e decepções? Você sente isso? Uma vida travada, um peso. Toda vez que você pensa que vai dar certo, dá tudo errado. Toda vez que você pensa que você tem alguém, é uma decepção. Você passa por isso? Você sente que há um padrão de divisão e destruição na sua família, onde gerações passam pelas mesmas lutas? Por exemplo, há um ciclo de pessoas alcoólatras, de divórcio na sua família, de coisas assim que machucam, que doem. Você tem sentido sobrecarregado e sem forças para continuar lutando? Tem pensado bastante em desistir, jogar tudo para o alto, sumir? Você já teve aquele pensamento, eu tô com vontade de desaparecer, ninguém mais me vê? Coloca para mim nos comentários. Eu preciso conhecer mais um pouquinho de você para que nas próximas ministrações eu venha trazendo isso para a honra e glória do Senhor. E a última pergunta, o que tem dominado seus pensamentos ultimamente? Que tipo de pensamento que você tem tido? Seus pensamentos estão carregados de medo, de dúvida, de insegurança? Conta aí para mim. Sabe por quê, meus amados? Porque nós vivemos em uma realidade onde as batalhas que enfrentamos, elas vão além do que os nossos olhos podem ver. Problemas, por exemplo, como desânimo, fracassos, perdas, contendas e estagnação, muitas vezes elas não são apenas consequências naturais da nossa vida, mas elas são reflexos de uma guerra espiritual que acontece ao nosso redor. E a gente muitas vezes nem percebe, nós só sentimos os efeitos, porque a gente não consegue ver o mundo espiritual. E isso nós precisamos aprender a ver. Esse propósito que nós estamos começando hoje, ele nasceu dessa necessidade de trazer entendimento, de trazer preparo para aqueles que desejam, vou repetir, aqueles que desejam romper ciclos de opressão e avançar na sua vida física, emocional, espiritual, e se mostrar, se manter, se apresentar ao Senhor em equilíbrio. Todo o conteúdo que nós vamos colocar aqui nesse propósito, ele está recheado de exercícios práticos que te ajudarão a reagir e a vencer o mal, permanecendo inabalável. E nas duas últimas ministrações, nós teremos a nossa Academia Reação Espiritual, que vai te ajudar a manter o foco. Você aprenderá a discernir as estratégias do inimigo. Você aprenderá a usar as armas espirituais corretamente e ativar as verdades bíblicas para viver uma vida de vitória, porque o Senhor quer que nós tenhamos uma vida de vitória. O Senhor não quer que a gente viva uma vida fracassada. Então, meus amados, está na hora de nós nos submetermos a Deus, de nós resistirmos o mal e nós começarmos a guerrear com autoridade. Então, te prepare, porque esta jornada vai ativar seus sentidos espirituais, vai te equipar para vencer e permanecer em Cristo, porque aquele que está em Cristo vive de vitória em vitória. E em Cristo, com a força que Cristo nos dá, nós podemos todas as coisas. Não é fácil, a gente sabe, mas também não é impossível. É possível, porque com Cristo todas as coisas são possíveis. Então vamos lá, a nossa ministração de hoje para a honra e glória do Senhor? Bom, nós sabemos que nós somos corpo, alma e espírito. Você sabia disso? Você sabia que você é um ser trino que vive temporariamente nesse corpo físico, mas que passará a viver a eternidade espiritual com Deus? E a nossa luta aqui nessa terra é para que na nossa eternidade nós estejamos com o Senhor.
porque é muito triste aqueles que não estarão com ele. Nós precisamos conhecer então esses dois mundos. Nós precisamos conhecer as leis que regem esses dois mundos, para que nós possamos, com entendimento, nos posicionar e vencer. Amém? Então nós vamos começar agora a nossa ministração para a honra e glória do Senhor. Como nós vimos, esses dois mundos que a gente vive nós vamos chamar aqui de dimensões. São duas dimensões, a dimensão física e a dimensão espiritual. O que é a dimensão física? Com base na palavra de Deus, nós podemos compreender que essa guerra que a gente vive, ela é dividida nessas duas dimensões, a dimensão física e a dimensão espiritual. A física é a visível, a espiritual é a invisível. Elas coexistem e influenciam diretamente a nossa vida. Porém, elas operam com leis diferentes. A gente sabe que a dimensão invisível, ela sobrepuja a visível. E isso que nós vamos aprender aqui. Porque isso é a chave para a gente viver de vitória. Para a gente discernir. Se nós discernirmos as duas com sabedoria espiritual, isso é uma chave que a gente pode virar e viver de vitória em vitória. Então, esse discernimento, esse entendimento do que é a dimensão física, do que é a dimensão espiritual, como que eu devo me comportar na dimensão física, como que eu devo me comportar na dimensão espiritual, quais são as leis que regem a dimensão física, quais são as leis que regem a dimensão espiritual, quais são as armas que eu uso na dimensão física, quais são as armas que eu uso na dimensão espiritual. Saber isso, discernir isso, é uma chave para que a gente possa vencer e permanecer inabalável. Aí a gente vai conseguir vestir e revestir a armadura que Deus nos deu. Então vamos aprender agora sobre a dimensão física. Vamos falar um pouquinho sobre a dimensão física. O que é a dimensão física? A dimensão física é o campo visível. Nós vivemos em um mundo natural, onde os sentidos nos guiam. Nós enxergamos, nós ouvimos, nós tocamos, nós sentimos dores, tomamos decisões, trabalhamos e nos relacionamos. Esse é o palco das nossas experiências diárias. É a dimensão física, que ela é regida por tempo, que é o presente, passado, futuro. Ela é regida por espaço, altura, largura, comprimento e matéria, o sólido, líquido e gasoso. No entanto, a palavra de Deus ela nos alerta que nós devemos andar por fé e não pelo que nós vemos. Está lá em 2 Coríntios 5:7. A dimensão física, gente, ela é real, porém ela não é suprema. Ela pode ser enganosa se nós usarmos unicamente o que a gente vê, o que a gente toca, o que a gente pega para a gente interpretar a realidade. A Bíblia, ela nos chama a confiar no Senhor com todo o nosso coração e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Vejam lá Provérbios 3, 5, 6. E essa dimensão física, ela tem as características de ser limitada e passageira. Ela vai passar, ela tem um tempo, ela tem um limite e é tão rápida. Ela é regida por leis naturais, mas ela é subordinada pelas leis espirituais. E é na dimensão física que nós somos provados na prática. É na dimensão física que nós vamos demonstrar a nossa obediência. Nós vamos manifestar aquela obediência que nós temos em atitudes. A palavra diz: por isso sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a vós mesmos. É na dimensão física que nós praticamos o que nós aprendemos com Jesus. É na dimensão física
que nós colocamos as nossas emoções, a nossa razão, os impulsos da nossa vida submetidos ao Espírito Santo. A palavra diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Então nós não podemos achar que aqui no mundo físico a gente faz o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer e que não tem consequência. Por exemplo, vamos ver como que Davi agiu com Golias. O desafio de Davi ali era visível, era concreto, era ameaçador, era físico. Mas a vitória de Davi veio do invisível. A vitória dele não veio da força física, ele não tinha força física. Não veio da aparência, não veio das coisas que se veem, mas veio da confiança em Deus. Ele diz assim: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Então Golias foi contra Davi com armas físicas. Davi foi contra Golias com armas espirituais. E a gente sabe do resultado, está lá em 1 Samuel capítulo 17. Isso aconteceu para que a gente possa entender que a gente vive no mundo físico, mas nós devemos aprender também sobre o mundo espiritual. Por isso nós vamos falar agora do mundo espiritual, né? Porque embora a nossa luta ocorra no campo físico, a nossa força, ela vem da dimensão espiritual, onde o Senhor, o nosso Deus, está. Então vamos ver um pouquinho do que é o mundo espiritual. O mundo espiritual, a dimensão espiritual, é onde o conflito real acontece. Então nós vivemos não apenas em um mundo físico, mas também em uma realidade invisível, profunda, eterna, que é a dimensão espiritual. É na dimensão espiritual que se desenrolam as verdadeiras batalhas da vida. Conflitos que não podem ser vistos com os olhos naturais, mas que afetam diretamente tudo o que acontece ao nosso redor, na nossa vida. Efésios 6,12 nos fala que nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. E eles estão onde? Nas regiões celestes, ou seja, no mundo espiritual. O mundo espiritual é onde Deus age soberanamente. É onde os anjos ministram aos que hão de herdar a salvação. É onde os demônios operam tentando resistir à vontade de Deus. É nesse plano invisível que nosso espírito se relaciona com o Espírito Santo ou se distancia dele. É aí que é o terror. Quando nós nos distanciamos do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual, ele é regido por princípios eternos, verdades imutáveis da palavra de Deus, como por exemplo a fé, a justiça, o perdão, a santidade e a obediência. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O mundo invisível, que é a dimensão espiritual, a gente não consegue vê-lo com os nossos olhos naturais. Mas ele é real. A Bíblia fala: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4,18. Então o mundo espiritual, ele é invisível. O mundo físico é visível, porém é transitório. O mundo espiritual é invisível, porém é eterno. E o mundo espiritual, ele tem primazia sobre o físico. Toda vitória no mundo visível começa primeiro no mundo invisível. E que jeito? Começa pela fé, pela oração. Lá em Daniel
está escrito assim: desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Daniel 10, 12 ao 13. Ou seja, no mundo espiritual, gerou-se a resposta que Daniel pediu no mundo físico. Através de quê? Da oração. Então, através da oração, gerou no mundo espiritual a resposta. Quando essa resposta veio, aconteceu uma batalha que resistiu por 21 dias para chegar até o mundo real, a resposta de Daniel. Então, isso acontece na nossa vida. Muitas vezes nós oramos, jejuamos, buscamos e não acontece. Por quê? Porque está havendo batalhas no mundo espiritual, está havendo resistências no mundo espiritual, para que não seja materializado aquilo que você tem pedido, clamado, sofrido, entendeu? Por isso que nós precisamos aprender a lutar espiritualmente, aprender a reagir espiritualmente, a aprender a usar armas espirituais. Para quê? Para que essa resistência seja combatida e nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Então, é no reino espiritual que Deus está estabelecido. É nela que o reino de Deus acontece. Lá em Lucas 17, 20 e 21, quando os fariseus interrogaram Jesus sobre o reino de Deus, Jesus respondeu para eles assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, onde é que está o reino de Deus? Onde é que está o mundo espiritual? O mundo espiritual está onde eu não posso tocar, onde eu não posso ver de forma natural. Eu só posso tocar, ver, sentir de forma espiritual. Então, a dimensão espiritual, gente, ela é real, ela é duradoura. O mundo físico é passageiro, mas o espiritual é eterno. Ela é governada por leis e princípios eternos. Ela é estabelecida por Deus, ela é revelada na Bíblia. Ela é sustentada pela ação do Espírito Santo. Olha aí que eu falei sobre o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não vai a lugar algum espiritualmente falando. A dimensão espiritual, ela não é abstrata e nem simbólica, ela é real. Mesmo que você acredite ou não acredite, independente disso. Mesmo que você fale, não acredito, ela é real. Independente do que a gente acredita ou não. Ela é eterna e ela é só discernida pelo Espírito Santo. Eu digo sempre porque quando a gente estuda a Bíblia, muitas vezes a gente estuda a Bíblia, estudamos, lemos e não compreendemos. Por quê? Porque está faltando aquele que escreveu, que é o Espírito Santo, aquele que trouxe a palavra, a mensagem ao coração humano para ser escrita. Então, só Ele pode nos revelar a palavra de Deus, as profundezas da palavra de Deus. Sempre que nós vamos estudar a Bíblia, nós precisamos do Espírito Santo. Sempre que nós, como cristãos, vamos ter alguma ação, alguma reação, algum pensamento, para tudo nós precisamos do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que discerne em nós, que traz para nós essa revelação. Então, a palavra de Deus ela é clara. O invisível é duradouro, é poderoso. Ele não se determina pelo que a gente vê. Ele se determina pelo que nós cremos.
Então, toda vitória na vida cristã, ela começa com o seu posicionamento. Ela começa com o nosso posicionamento. Ela começa com um posicionamento invisível, seja de fé, de perdão, de guerra espiritual ou de consagração. Daniel, com fé, não orou? E foi gerada a resposta dele? Então, o reino de Deus, gente, não é físico, mas é espiritual. Ele se estabelece primeiramente no nosso coração. Por quem? Pela ação do Espírito Santo. É pela ação do Espírito Santo que nós nascemos de novo. E é espiritualmente que nós somos transferidos do reino de trevas para o mundo de luz. Por isso que nós temos que trabalhar e deixar abrir o coração, trabalhar para que a gente abra o nosso coração, para que o Espírito Santo edifique em nós essa realidade espiritual. Meir, mas como que nós fazemos a ligação entre esses dois mundos? O visível do invisível. Eu vivo no invisível, mas eu sou influenciada, eu vivo no visível, mas eu sou influenciada pelo que acontece no invisível. Então, nós precisamos de aprender uma coisa muito importante, que eu e você, nós somos corpo, alma e espírito, né? Se o físico é passageiro e o espírito é eterno, como é que eu posso relacionar esse corpo, essa alma e esse espírito? Como é que eu posso fazer a ligação entre essas duas dimensões? Então, esteja bem atento a isso que eu vou falar agora. Deus, ele nos fez trinos, corpo, alma e espírito. E essas partes, elas nos ligam tanto ao natural como ao sobrenatural. O ser humano, ele foi criado por Deus como o corpo, a alma e o espírito. E isso mostra para nós que há uma realidade além daquilo que a gente pode ver. Por quê? Eu vejo o corpo, mas eu vejo a alma, eu vejo o espírito? Eu não vejo. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado e irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Aqui na palavra nos garante que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. O que é o corpo? O corpo é a habitação temporária visível. Eu posso tocar, eu posso ver, eu posso sentir com ele. É nessa parte do corpo que eu me relaciono com o mundo físico. Então, eu utilizo o meu corpo físico para me relacionar com o mundo físico. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? 1 Coríntios 6:19, é o nosso corpo. Dentro do nosso corpo tem a nossa alma e o nosso espírito, que é o centro da mente, das emoções, do pensamento. A alma é o centro da mente, das emoções e do pensamento. O espírito é a comunhão com Deus, com a nossa vida espiritual. Tenham cuidado com o que vocês pensam, pois a vida é dirigida pelos seus pensamentos. Isso aí é a nossa alma, Provérbios 4:23. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus, Romanos 8:16. Então, nós temos comprovadamente na palavra de Deus que nós fomos feitos corpo, alma e espírito, que o nosso corpo se liga ao material e que o nosso espírito se liga ao espiritual. Então, no meio do corpo, do corpo e do espírito, nós temos a alma. E aí vai definir o que nós temos alimentado mais. Nós alimentamos mais o nosso corpo, a nossa natureza humana, ou nós alimentamos mais o nosso espírito, a nossa natureza espiritual? Qual que a gente alimenta? Então, o alimento do corpo, o que é? São as influências do mundo.
que eu alimento, eu faço o que eu quero, eu como do jeito que eu quero, eu vou aonde eu quero, eu pego onde eu quero, eu piso onde eu quero, eu faço tudo o que eu quero. Eu faço a vontade da minha natureza humana. Aí o que vai acontecer? A minha alma está sendo alimentada com tudo que a natureza humana gosta. Então a minha alma vai tender para a natureza humana. Já quando eu faço diferente, eu faço aquilo que o meu espírito gosta. Então, meu espírito gosta das coisas de Deus. Então, eu vou lá, estudo a palavra, eu oro, eu jejuo, eu me santifico, eu faço tudo que é bom, correto, agradável a Deus, eu penso só nas coisas de Deus. O que acontece? A minha alma vai estar cheia de coisas boas, de alimento espiritual. Então, ela vai tender para o meu espírito. E aí, viver uma vida espiritual vai se tornar mais fácil. Por quê? Porque a nossa natureza humana, ela é contra a nossa natureza divina. Então, o espírito, ele não gosta do carnal. O carnal não gosta do espiritual. Então, aí vai depender aquilo que eu tenho feito. Eu quero perguntar para você e pedir para você colocar nos comentários. O que você tem alimentado mais? Você tem se ligado mais às coisas da terra ou às coisas do céu? Você acha que a dimensão espiritual, mundo espiritual é real? Coloca aí para mim. O que você tem ajudado a sua alma a fazer? A tender para o lado da carne ou a tender para o lado do espírito? Tudo vai depender das decisões que você estiver tomando, do que você estiver fazendo. Vocês podem observar que a gente tem dificuldade de ler a Bíblia, mas a gente não tem dificuldade de assistir uma série. Já viram isso? Por quê? Porque a gente alimenta mais a nossa carne do que o nosso espírito. Se você alimentar mais o seu espírito, a sua alma, ou seja, as suas vontades, o centro das suas emoções, o centro dos seus pensamentos, eles vão tender mais para as coisas espirituais. Observa bem isso. Você sabe por quê, gente? Porque a gente viver ignorando o mundo espiritual, falando assim, tem nada a ver, isso é espiritual demais. Quando a gente vive ignorando isso, é como nós estarmos em guerra sem sabermos que o inimigo existe. E estar em guerra é uma realidade que a palavra de Deus nos mostra e ela independe da nossa fé. Então, não ignore isso que eu estou falando, porque é muito sério. Eu vou mostrar para vocês na palavra agora e vou comprovar para vocês que nós vivemos em uma guerra e que essa guerra, ela é espiritual. Ela é do mundo espiritual. Ela é da dimensão espiritual. Ela acontece na dimensão espiritual, mas nós recebemos as influências dela aqui no mundo físico. E nós temos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito como ligação entre esses dois mundos. O corpo liga ao que é físico, o espírito liga ao que é espiritual e a alma liga os dois. Então, onde você se alimentar mais, é onde a sua alma vai querer mais. Então, vamos para a palavra de Deus que nos fala que nós estamos em guerra sim. Nós vivemos em guerra sim. Você e eu, nós vivemos em guerra. Olha para sua casa, olha para sua família, dá uma olhadinha para o seu marido, dá uma olhadinha para os seus filhos, para você mesma. Observa que essa guerra, ela começa dentro de nós, a nossa própria guerra. O campo de batalha nosso é dentro da nossa mente. Se o nosso campo de batalha é dentro da nossa mente, a nossa guerra, ela é espiritual. Vamos para a palavra. A palavra fala muito sobre lutas, sobre armas, sobre autoridade, sobre sujeição e resistência,
sobre armadura, sobre peleja, sobre questões e palavras sobre guerra estão constantes na Bíblia. A gente pode ver isso. Vamos ver lá, por exemplo, Efésios 6,12 fala que a nossa luta ela é espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades. Aqui a gente vê falando de luta. Luta acontece o quê? Quando há uma guerra, há uma luta. Lá em Coríntios, 2 Coríntios 10, 4 e 5, fala sobre armas espirituais poderosas. Fala assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Olha como são termos que são relacionados à batalha, à guerra. Armas, milícia, fortaleza, cativo, tudo em relação a quê? À guerra. Então, se você não sabe batalhar espiritualmente, se você não tem entendimento que existe inimigo espiritual e que isso é real, você já está vivendo em derrota. Talvez o inimigo espiritual está dentro da sua casa e você não está vendo. Por quê? Porque às vezes a gente acha que isso não tem nada a ver. Ah, não, isso aí é um negócio que não vale a pena nem ouvir. E aí você não aprende sobre isso e o inimigo nos destrói. Por exemplo, autoridade sobre o mal. Você tem autoridade sobre o mal? Lucas 10, 19 fala assim: eis que vos dei autoridade para pisar serpente e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então você já tem autoridade. Você tem usado essa autoridade que Deus te deu para colocar os escorpiões, as cobras, o veneno para fora da sua casa, para pisar na cabeça deles? A Bíblia fala sobre sujeição e resistência. Sujeitai-vos a quem? A Deus. E o diabo, o que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que resistir. Está lá em Tiago 4,7. A Bíblia fala sobre a armadura, que eu preciso de vestir a armadura, revestir da armadura, vestir todo dia. Não fala? A Bíblia fala também sobre a peleja, que eu que tenho que pelejar? Não. A Bíblia fala que o Senhor pelejará por nós. Então, se a batalha acontece no mundo espiritual, eu chego no mundo espiritual através de quê? Da minha oração, do meu jejum, da minha busca. Então, a minha batalha tem que ser em oração, a minha batalha tem que ser estudando a palavra, a minha batalha não é batendo no outro, xingando o outro, brigando com o outro, ficando com raiva do outro. Essa não é a minha parte. A minha parte é orar, buscar, jejuar, consagrar, fazer o que é correto. Essa é a minha parte. A parte de Deus é cessar a guerra, é quebrar o arco, despedaçar a lança, parar com o conflito. Esse Deus faz por nós. Olha, lá em Êxodo 14, 14 fala: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Clame e ele responde. Salmo 18, 6. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro. Então qual que é a minha parte? Clamar. E qual que é a Deus? Do seu templo, ele ouviu a minha voz, o meu clamor chegou à sua presença e ele atende o meu clamor, me coloca num alto refúgio, né? Eu tenho vitória em Deus? Sim, como? Vitória pelo sangue do Senhor e pelo testemunho, Apocalipse 12, 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por quê? Porque estavam com olhos no mundo espiritual, até mesmo diante da morte. Mas nós, qualquer coisa que acontece, a gente já coloca os olhos nas circunstâncias
E ao invés de nos levantarmos em luta, em batalha, a gente vai muitas vezes chorar e aí o inimigo nos destrói. A palavra fala sobre confiança, né? Confiar na proteção do Senhor. Lá no Salmo 91 está cheio de confiança. E a palavra nos diz que Deus, Ele treina as nossas mãos para a batalha. Salmo 144, 1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Né? Então o Senhor, Ele trabalha, Ele peleja por nós, Ele nos faz poderosos, Ele nos faz vitoriosos. Mas nós precisamos entender que aquele que está em nós é maior, supremamente maior do que aqueles que estão contra nós. E nós sabemos que esses dois mundos em que nós vivemos, existem as leis. Nós temos que andar de acordo com a lei, de acordo com as leis naturais, de acordo com as leis espirituais. Por exemplo, o mundo físico tem as leis naturais, que é da gravidade, tempo e espaço, causa e efeito. Por exemplo, a lei da gravitação universal de Isaac Newton diz assim: todo corpo atrai outro corpo com uma força proporcional à massa e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Por exemplo, você coloca uma coisa em cima, joga, ela vai cair. Tem corpos que estão sendo atraídos. No tempo e espaço de Albert Einstein, a teoria da relatividade. O tempo e o espaço são dimensões interligadas e relativas à velocidade e à gravidade. Causa e efeito de Isaac Newton. Toda ação provoca uma reação. Todo efeito tem uma causa. Essas são leis naturais. Então, se eu bato a mão num copo, a reação cai. Todo o que eu faço tem uma reação. Agora, o mundo espiritual, que é supremo ao mundo físico, acontece no mundo espiritual, vem para o natural, ele é regido não por leis naturais, ele é regido por leis eternas. O Senhor nosso Deus, ele fez essas leis eternas. Não que seja o Senhor que não tenha feito as leis naturais. Deus fez as leis naturais porque foi ele que colocou tudo nos seus lugares. Os cientistas vão só fazendo o quê? Descobrindo o que Deus fez. Deus vai dando para eles a revelação. Então, nós não queremos reagir espiritualmente? Eu vou dar para vocês um exemplo de leis eternas. Por exemplo, a lei da fé. A palavra fala, o justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É uma lei, não é? Você quer viver, você precisa ter fé. Você quer agradar a Deus, você precisa ter fé. A lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6, 7. Então, tudo que nós semeamos, nós colhemos. E a gente sabe que a colheita, ela é abundante do mundo espiritual. Então, isso é lei espiritual. Eu preciso aprender as leis espirituais. Meir, onde eu aprendo as leis? Estudando a palavra de Deus. Está ali tudo que a gente precisa saber na palavra de Deus. Ah, mas eu não entendo. Peça ao Espírito Santo para te dar revelações da palavra. Não desanima. Lei da autoridade espiritual. Ah, então eu tenho autoridade espiritual? Tem. Em meu nome expulsarão demônios. O Senhor Jesus nos deu autoridade. Marcos 16, 17. A lei da humildade e exaltação. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, 6. A palavra diz que quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Isso é uma lei eterna, né? A gente até vê isso na palavra que o diabo, ele foi humilhado por quê? Porque ele se exaltou na eternidade e o Senhor o lançou para fora. A lei da graça e da verdade. A graça e a verdade vieram por Jesus. João 1,17. Então, de onde vem a lei, a graça e a verdade? Só através de Jesus.
Então, meus amados, a conexão entre essas duas dimensões, embora elas sejam distintas, o mundo físico ele é impactado pelo espiritual. E eu ligo os dois através do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. E a vitória no mundo físico, ela começa no invisível. Vamos gravar isso na nossa mente. E as armas, se eu quero andar em vitória, se eu quero ser vitorioso, eu tenho que andar com armas espirituais, eu tenho que batalhar com armas espirituais. Então, se nós vivemos nessas duas dimensões, a visível e a invisível, cada uma é regida por leis específicas. O que é essencial que eu saiba? É essencial que eu saiba discernir em qual dimensão está acontecendo a batalha. Está acontecendo uma batalha espiritual, eu preciso discernir. Porque os conflitos, muitos deles, que são aparentemente aqui no mundo físico, eles são na realidade reflexos de batalhas que estão acontecendo no mundo espiritual. E se nós reagimos apenas com a nossa lógica humana, nós corremos o risco de lutar contra pessoas em vez de nós combatermos o verdadeiro inimigo das nossas vidas. Então, nós precisamos também saber que viver de forma alinhada às leis espirituais, mesmo enquanto atuamos no mundo físico, a palavra de Deus, ela nos ensina isso, que a vitória começa no invisível. Nós precisamos alinhar, andar alinhados, perceber as leis espirituais, porque nós precisamos andar pela fé e não pelo que a gente vê. Isso é princípio de vitória. As decisões certas no mundo visível precisam nascer da fé, da obediência que a gente tem no mundo invisível. Nós precisamos observar que a desobediência às leis espirituais gera consequências no mundo visível, na nossa vida física. Por exemplo, um coração que não perdoa gera enfermidade, gera peso emocional, gera falta de paz. Sabia que se você não perdoa, é liberado sobre sua vida, demônios que atribulam, demônios que tiram a paz, atormentadores? Uma vida de murmuração, por exemplo, atrai estagnação, incredulidade. Porque a palavra nos garante que tudo que nós semeamos, nós colhemos. Então, se eu não perdoo, não sou perdoada. Se eu vivo reclamando, lamuriando, a minha vida é terrível. Eu não tenho prosperidade porque eu só reclamo de tudo. Nós temos que entender que as nossas armas, elas não são físicas. As nossas armas, as que a gente luta, elas são poderosas em Deus. São espirituais para destruir fortalezas. Nós precisamos viver uma vida natural, com o espírito posicionado. Por exemplo, você trabalha, você estuda, você cuida da casa, você paga a conta, mas tudo isso precisa estar fundamentado em oração, sabedoria do alto, domínio próprio, amor e fé. Então, eu vivo aqui neste mundo de forma física, mas o meu espírito tem que estar ativado, tem que estar alimentado, tem que estar fortalecido no Senhor, né? Quando eu compreendo essas duas dimensões, eu compreendo que elas me influenciam, toda a minha atitude vai passar a ter atitudes espirituais corretas, toda a minha atitude vai ser embasada no mundo espiritual e eu vou viver de uma forma melhor. Vou dar um exemplo para você. Como que é a gente viver em vitória, espiritualmente falando, viver físico, mas com vitórias espirituais. Aquilo vem para o nosso mundo. Daniel, ele orou e o reino mudou. Elias orou, o clima mudou. Paulo louvou e as prisões se quebraram, se abriram. Jesus, ele venceu no deserto com a palavra.
Jesus venceu no mundo invisível. Jesus derrotou Satanás de uma forma eterna. Com a palavra de Deus, Jesus falou, olha, está escrito assim, assim, sai daqui. Satanás teve que sair. Então, nós devemos saber como agir no mundo físico e como agir no mundo espiritual. No mundo físico, eu preciso reconhecer os meus pecados. Eu preciso arrepender rapidamente, confessar Jesus como meu Senhor, receber o amor de Deus que transforma. Eu preciso viver com base na palavra, praticando-a com fé, perdoando, agindo com sabedoria, com domínio próprio. No mundo físico, eu preciso usar a autoridade que Cristo me deu, me manter firme diante das provações, resistir às tentações, suportar com perseverança. No mundo físico, eu preciso descansar em Deus. Eu preciso confiar totalmente, aquietar minha alma. Eu preciso entregar tudo ao Senhor. Ter a certeza que Deus cuidará de tudo. No mundo físico, eu não preciso ter medo de nada, de absolutamente nada, nem de guerra, nem de sinais, nem de ataques visíveis ou invisíveis, porque o Senhor é que é conosco. Como viver no mundo visível? Eu preciso rejeitar o desânimo, eu preciso rejeitar a murmuração, eu preciso viver com gratidão, eu preciso manter os meus olhos fixos na vitória. Eu preciso me lembrar que é pela força de Deus, é pelo agir do Espírito Santo e é com Jesus que eu tenho a vitória. Com Ele tudo é possível e sem Ele nada eu posso fazer. Mas se eu vivo assim no mundo físico, como que eu devo viver então em vitória? Como que eu devo agir no mundo espiritual para que eu viva nessa vitória? No mundo espiritual, você vai viver em constante oração e vigilância, porque a batalha espiritual exige atenção contínua. No mundo espiritual, você vai renovar sua mente com a palavra de Deus. Você vai declarar com fé aquilo que o Senhor já decretou para a sua vida. Você vai usar as escrituras como espada. No mundo espiritual, você vai repreender o mal com autoridade no nome do Senhor Jesus, confiando no poder concedido que Ele concedeu aos filhos dele. No mundo espiritual, você vai revestir-se diariamente com a armadura de Deus para resistir todos os dias. No mundo espiritual, você vai permanecer firme, inabalável, corajoso diante do Senhor, diante das pessoas, diante do mundo. No mundo espiritual, você vai se submeter a Deus e vai resistir ao diabo. No mundo espiritual, você vai amar todos com o coração, porque sem amor, nada do que você fizer vai adiantar. Então, isso é que nós vamos trabalhar nesse nosso reação espiritual. Como que eu vou agir no mundo físico e como que eu vou agir no mundo espiritual? Em síntese, no mundo físico eu preciso descansar no Senhor. Então, nós vamos aprender a descansar no Senhor. No mundo espiritual, eu preciso estar em constante alerta, constante batalha. Então, eu vou aprender a reagir espiritualmente. Então, é sobre essa batalha espiritual que nós vamos aprender nesse propósito. Nós vamos aprender a reagir espiritualmente às situações que nos estão sendo impostas por esse mundo tenebroso. E só assim nós vamos conseguir descansar no Senhor e viver a vida abundante que Jesus tem para nós. Nós precisamos reagir sim, amados. Nós precisamos reagir como pai de família, como mãe de família. Nós precisamos reagir como filhos, como avós, como estudantes, como empresários, como namorados. Enfim, como guerreiros de Deus. O Deus vivo, poderoso. Nós não podemos deixar que o inimigo venha nos matar, nos roubar, nos destruir. Imagina, o inimigo tem destruído a nossa vida, tem destruído nossos casamentos, tem destruído as nossas famílias, tem separado o nosso povo, tem destruído a vida da nossa família, da nossa sociedade, tem entrado na igreja, atacado a igreja. O inimigo, ele tem atacado tudo à nossa volta.
Mas nós hoje nos posicionamos e nós começamos hoje a reagir espiritualmente para a honra e para a glória do Senhor. Vamos começar agora a fazer alguns exercícios para que essa reação saia do mundo espiritual e passe para o mundo físico? Hoje nós aprendemos que existem o mundo físico e o mundo espiritual e que o nosso corpo, alma e espírito estão ligando esses dois mundos. O corpo no mundo físico, o espírito no mundo espiritual e a alma no meio dos dois. Eu preciso aprender a alimentar o meu espírito. É isso que nós vamos fazer nesse propósito. E nós estamos aprendendo aqui a reagir de uma forma espiritual para que seja efetivado no mundo espiritual e venha para o mundo físico a nossa vitória para a honra e glória do Senhor. Vamos aos exercícios? Pessoal, os exercícios eu vou deixar disponibilizados em PDF, tá aí na descrição do vídeo, ou você entra na comunidade, pede que o PDF vai estar disponibilizado para vocês, tá bom? É para facilitar, para você anotar todos os detalhes, não perder nada. Então, e tem outra coisa, você tem toda essa semana para concluir os seus exercícios. Então, você tem uma semana para fazer todos esses exercícios. É muito importante que você faça os exercícios e é muito importante que na próxima ministração, na ministração 2, que hoje nós estamos na ministração 1, na ministração 2 o seu exercício já esteja pronto, tá bom? Então, vamos lá. Vamos preencher os nossos exercícios e respondê-los, tá bom? Semana, você vai colocar semana 1. Essa é a primeira semana. De 8 a 15 de 9 de 2025. Para você que está fazendo esse propósito adiante, à frente, seja na data que for, você vai colocar a data que você está fazendo, tá bom? Então, essa data aqui é a data para nós que estamos fazendo todo mundo juntos. O tema da aula de hoje é dimensão física e espiritual. A munição espiritual, que é o versículo para a gente memorizar, repetir essa semana, escrever. Então, esse versículo é importante que você escreva, coloque no seu mural, faça um cartazinho, coloque no bolso, vai memorizando esse versículo durante a semana. É o versículo de Efésios 6:12, que diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que você vai fazer? Esse versículo, toda vez que alguém fizer alguma coisa, que você ficar nervoso com alguém, você traz esse versículo à sua memória. Olha, eu não estou aqui para batalhar contra essa pessoa. Eu estou aqui para batalhar contra a influência que está fazendo isso agora. Quem que é o verdadeiro inimigo? Você vai começar a meditar sobre isso. Você não vai olhar para a pessoa, por exemplo, o marido falou alguma coisa, a esposa falou alguma coisa que te agravou. Lembra desse versículo. Você vai ver como que a sua reação vai ser diferente. Exercício número 1. Alerta de ataque. No alerta de ataque, nós vamos aprender a discernir o engano, as mentiras do inimigo contra a nossa vida. Nós vamos aprender a reagir contra essas mentiras. Nós vamos reagir com a palavra de Deus. E com certeza nós vamos ter vitória. Então, o que você vai fazer hoje no exercício 1? Olha bem, está escrito aí, espelho da verdade e da mentira. Então, você vai fazer o espelho da verdade e da mentira. Qual que é o objetivo desse exercício? É para você identificar pensamentos enganosos que são aceitos como verdade. E você vai confrontar esses pensamentos enganosos com a palavra de Deus. Então, muitas vezes a gente acredita em pensamentos que são mentira a nosso respeito. E aí a gente vive vivendo esse terror do inimigo contra a nossa vida, acreditando que aquele pensamento pertence a nós, quando na realidade é uma mentira do diabo sobre nós mesmos.
Qual material didático você vai usar? Você vai usar o material didático visual. 2 molduras de espelho. Ah, Meire, mas eu não tenho moldura de espelho. Pega um papel e faz a moldura de espelho. Você pode fazer ela com papel. Se você tiver a oportunidade de comprar 2 molduras e fazer as molduras como 2 espelhos, faça, que vai ser maravilhoso. Se você tiver condição de fazer isso, é ótimo. Se você não tiver, faz com papel mesmo. Mas é importante que você faça. Pegue lápis de cor, pegue lápis de caneta e faça o espelho número 1 e o espelho número 2. O espelho número 1. O que o eu, o mundo ou o diabo dizem de mim? Que é mentira. Né? O que o eu, a minha carnalidade humana, diz sobre eu mesma? Isso é mentira. O que o diabo diz sobre mim, o que o mundo diz sobre mim é mentira. O espelho 2 vai ser o espelho da verdade. Então, o espelho 1 é o espelho da mentira e o espelho 2 é o espelho da verdade. O que Deus diz sobre mim. Então, olha aí como você vai fazer esse exercício. Você vai escrever no espelho da mentira, você precisa ser franca consigo mesmo, não precisa se envergonhar, você precisa se confrontar os seus pensamentos. Então, no espelho da mentira, você vai escrever pensamentos que te incomodam sobre você mesma. Pensamentos tóxicos, os sentimentos que você tem sobre você, que se você não gosta, que você não quer que as pessoas saibam. Tanto é que esse espelho não precisa de ninguém ver, é só para você. Não tenha medo de confrontar o que está guardado nessa sua caixinha escondida aí. Então, você vai pegar o espelho da mentira, faz a moldura, tenha o trabalho de fazer isso, vai ver que vai ser terapêutico. Faz o espelho e lá dentro você vai escrever tudo aquilo que o seu eu, que o mundo, que o inimigo tem falado a seu respeito. E como que você vai saber isso? Observa. Pensamentos tóxicos, coisas que te fazem mal, coisas sobre você mesma, que você às vezes tem vergonha. Coloca tudo ali. E aí no espelho da verdade, você vai combater isso com a palavra de Deus. Eu deixei aqui para vocês uma tabela com exemplo de como você pode fazer. Por exemplo, aqui, ó, o espelho da mentira. Tá escrito no número 1 aí. Eu não sou amada. Aí você vai combater com o espelho da verdade. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Então, se você fala que você não é amada, se você acredita que você não é amada, você vai entender que isso é coisa da mentira. Isso é mentira, você é amada sim. Por quê? A palavra garante que você é amada. Olha lá, Jeremias. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Vai pensando em versículos que combatem essa mentira do inimigo. Isso é um exercício que você pode fazer. Então veja aí, ó, tem o 2, eu sou um erro. O que a palavra diz? Será que é verdade que nós somos um erro? A palavra diz, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Salmo 139, 13 e 14. Então, olha, e aí tem mais outros 8 exemplos para você. Coloquei 10 exemplos que você pode olhar, pode basear, pode meditar. Faça isso durante essa semana. Faça o espelho da mentira e o espelho da verdade. Pegue o espelho da mentira e combata com a palavra de Deus, com o espelho da verdade. Faça esse exercício, tá bom? Esse é o nosso primeiro exercício que vocês vão fazer. No final, quando você fizer, meditou, você vai responder essa perguntinha que eu deixei aí, ó. Qual imagem você tem olhado com mais frequência? O que você tem olhado mais? Para aquilo que o espelho da mentira está dizendo ou para aquilo que o espelho da verdade está dizendo? Qual espelho você tem olhado mais? Aí, a partir daí, você vai descobrir qual o engano que você pode matar com a verdade. Você vai descobrir aqui, ó, no número 1 tá escrito aí, ó, alerta de ataque.
Você vai descobrir qual que é o alerta que você tem que ter, que você está sendo atacado. Quando vem na sua mente, você é um engano. Você vai falar imediatamente, não, eu não sou um engano. Porque Deus me fez de modo especial e admirável. Quem me fez foi Deus. Então você vai combater. Toda essa semana você vai fazer esse exercício. Combater as mentiras do diabo, as mentiras do seu eu, as mentiras do mundo com as verdades da palavra de Deus. E no final você vai responder essa aí, ó. A partir daí, descubra o engano que você pode matar com a verdade da palavra de Deus. Você vai responder o que você pode matar dentro da sua realidade. Amém? Esse é o primeiro exercício dessa semana. O segundo é o brecha. Por onde o inimigo tem entrado, o que ele está destruindo. Onde tem brecha na sua vida? Nós precisamos descobrir as brechas para fechar as brechas, não é verdade? Essa é uma reação espiritual. Então, o que nós vamos fazer para a gente descobrir? Nós vamos fazer um exercício muito legal aqui, ó. O reflexo visível do invisível. O que você sente pode ter raiz do que você não vê. O que você crê e declara no espírito se manifesta no físico. Então, olha aqui, eu coloquei um quadro aqui para vocês com a dimensão física e a dimensão espiritual. Os sintomas da dimensão física, ansiedade, raiva, insônia, causas, tá aí na frente, ó, falta de confiança, ação do espírito. Aí vocês vão olhar todo esse quadro que eu fiz aí, de dimensões físicas, dos sintomas, das causas, o que acontece, estudar esse quadro. E aí você vai fazer o exame das brechas. O que é o exame das brechas? O objetivo dele é revelar brechas escondidas. E aí você vai fazer esse exercício que eu vou propor aqui para te ajudar a descobrir as brechas da sua vida. Então, durante um dia inteiro, você vai pegar um dia nessa semana e esse dia, durante esse dia todo, você vai anotar todas as frases negativas, todas as críticas, todas as reclamações ou julgamentos que você expressar. Então, você vai passar o dia todo e tudo que for negativo, expressões negativas, frases negativas, críticas, tudo que for negativo você vai anotar. E aí, ao final do dia, você vai pegar e avaliar cada uma. E vai pensar com você mesmo, por que eu falei isso? O que isso revela sobre o meu interior? Qual versículo da palavra de Deus eu poderia ter declarado no lugar disso? Aí você vai entender, ó, esse é o meu ponto fraco? Essa é a minha brecha? Então, qual a brecha? Aí você vai começar a descobrir a brecha para você fechar essas brechas. Você descobriu a brecha, você ora. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu quero fechar essa brecha para a honra e glória do Senhor. Então, nós precisamos descobrir essas brechas. Então, esse exercício aqui, número 2, é para te ajudar a descobrir as suas brechas. Entendeu? Exercício 3, posicionamento. Qual decisão tomo hoje a partir da verdade espiritual que Deus me revelou? Descobrindo para decidir. Você não está descobrindo? Então, o que você tem que fazer na prática? Aqui as instruções. Leia cada situação abaixo e marque como você tem reagido, com a resposta física apenas ou com discernimento espiritual também. Então, por exemplo, situação 1. Alguém te ofendeu. Reação física comum. Ficar magoado ou se afastar da pessoa. Não é isso que a gente costuma fazer? E a reação espiritual desejada? Orar por ela e liberar perdão. Aqui, nesse espaço que está em branco, você vai contar para mim qual a reação que você tem tido. Você tem tido a reação física comum ou você tem tido a reação espiritual desejada? Então, há vários lugares aqui para você responder. Você vai lendo, meditando e respondendo aqui à frente. Terminou de responder tudo, você vai fazer essa reflexão final. Em quais situações você percebeu que está lutando só com armas físicas?
que decisões espirituais você pode tomar para reagir de forma alinhada ao céu. Então você percebeu que em áreas da sua vida ali você está lutando só com armas físicas, né? Então você precisa fazer o quê? Tomar decisões. Quais as decisões que você pode tomar a partir de agora? Escreva aí para mim, tá bom? Isso aí vai ser o quê? Um posicionamento. 4. Obediência, passo de fé. Que atitude prática vou tomar hoje em resposta ao que aprendi? Você não tomou posicionamento? Você não posicionou? Agora você vai praticar o que você posicionou. É o envelope da obediência. Escreva pelo menos 10 atitudes de desobediência que você tem praticado. Durante essa semana, você vai praticar a obediência. Sempre que você vencer uma dessas fraquezas que você colocou no envelope, você vai tirar ela do envelope, você vai queimá-la, rasgá-la e queimá-la, decretando que não vai mais cair nesse pecado, né? Vou colocar um pecado, eu tô cometendo isso, isso e isso. Você tá conseguindo vencer, você vai lá no final da semana, vai tirando, durante a semana, né? No final da semana já é para você ter conseguido tirar tudo. Tira, fala com o Senhor, eu não mais vou fazer isso, em nome do Senhor Jesus. Eu queimo esse pecado da minha vida, eu tiro esse pecado da minha vida para a honra e glória do Senhor. Eu lavo a minha veste no sangue do Cordeiro e rasga e queima e joga fora. Amém? E decreta que você não mais vai praticar aquele tipo de coisas. Gente, não é, por exemplo, a gente às vezes acha que pecado é roubar, matar, essas coisas. Não, muitas vezes é ficar irado, muitas vezes é brigar com o irmão, desobedecer aos pais, às mães, né? Entrar em conflito com o marido, criar situações, falar mal do vizinho, falar mal do irmão. São coisas do seu dia a dia. Não é você pensar só coisas assim como, matou alguém, entrou e roubou. Não é, são coisas do dia a dia, triviais da sua vida, do seu cotidiano. Amém? Coisas que você sabe que quando você faz, você sente que o Espírito Santo, ele te dá um toque, fala, minha filha, isso aí não é bom, tá bom? Então, você vai, eu dou um exemplo aqui, que eu coloquei fofoca e murmuração. Eu coloquei 10 exemplos para vocês aqui, fofoca e murmuração, falta de perdão, desobediência à direção de Deus, orgulho disfarçado, negligência na oração, olhar para o outro com crítica, inveja, falta de gratidão, viver na aparência, tolerar o pecado em vez de confrontar. Então você vai meditar sobre isso aí e vai fazer esse exercício, amém? Passando aqui agora para a nossa oração de guerra. Nossa oração de guerra é o nosso ato de coragem, entrando na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer a oração de guerra espiritual pelo menos uma vez essa semana. A oração de guerra espiritual, eu estou deixando ela anexada para vocês aqui, Ela vai passar por consagração, por posicionamento, cobertura, ativação, enfrentamento, intercessão, libertação, adoração e selamento. Então, vocês vão fazer esta oração, tirar um tempo essa semana e vai ficar dentro do seu quarto só você e o Senhor e vai passo a passo nesta oração. Vai no 1, se consagra, alinha o seu coração com Deus, tem o seu tempo. Número 2, posicionamento. Invocar a presença e a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Olha, tem até versículos para vocês ir lendo na hora, meditando, tá bom? Cobertura. Então, vocês vão entrar para o seu quarto, joelha, coloca, se quiser colocar um louvor bem baixinho, e vai um tema por cada um. Primeiro, o número 1, faz todinho. Depois, o número 2, faz todinho. E deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, deixa se quebrantar nesta hora, receba a presença do Espírito Santo, seja edificado, seja confrontado, arrependa-se dos seus pecados, mude o rumo da história, amém?
Então você vai fazer essa semana pelo menos uma vez. Quem conseguir fazer mais, quem conseguir fazer todo dia, imagina? Mas pelo menos uma vez é essa oração, tá bom? O 6, altar de gratidão. O altar de gratidão é um local onde nós vamos regar a nossa alegria. Motivos pelos quais eu sou grata hoje, pelo menos 3. Então escreva pelo menos 3 motivos de gratidão pelo seu despertar espiritual, por exemplo. O que você tem sentido de Deus? O que Deus tem falado com você? Por que você é grato? O que tem acontecido? Né? Pensa no seu espírito, pensa no Espírito Santo te envolvendo, pensa na presença do Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus? O que Ele tem trazido à sua mente, ao seu coração? Fale sobre o Senhor na sua vida. Amém? Então esse é um tempo em que você vai tirar para regar a alegria no seu coração. E o 7º é o nosso decreto de vitória, onde nós vamos proclamar de forma profética decretos em nome do Senhor Jesus, com base naquilo que nós aprendemos. Então eu deixei um decreto aqui, que você pode pegar esse decreto, escreve bastante ele no seu caderno, coloca no mural e começa e decreta ele todos os dias durante essa semana. Você vai falar: em nome de Jesus eu declaro, a partir de hoje não me deixarei mais enganar. Usarei armas espirituais, pois meus inimigos são espirituais. Hoje venço o dia mal e permaneço inabalável em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Decreta, a partir de hoje não mais me deixarei enganar. Amém? Usarei armas espirituais, pois meus inimigos são espirituais. Hoje eu venço o dia mal e permaneço inabalável em nome de Jesus. É em nome de Jesus que eu declaro isso. Gente, não esqueçam de Jesus. Pense em Jesus durante toda essa semana. Fale com Jesus, fale com o Espírito Santo. Submeta-se a Deus. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Senhor, eu estou aqui. Ore todos os dias essa semana. Eu coloquei a oração de guerra para você fazer uma vez, mas isso não quer dizer que os outros dias você não precisa de orar. Ore todos os dias, todos os dias. Estude a palavra. Olha, tá cheio de versículos aqui nos exercícios. Toda a ministração passada para vocês hoje, cheias de exercícios. E eu deixo aqui um versículo para vocês que está em 2 Reis 6,16. Escrevam esse versículo aí. Não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Nessa passagem aí, Eliseu pede a Deus para abrir os olhos espirituais do servo dele. E aí, Eliseu pede a Deus para abrir e fechar os olhos carnais daqueles soldados. Leiam essa passagem para vocês verem como é maravilhosa. Amém? Para a honra e glória do Senhor, eu quero orar por você agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por cada pessoa que está comigo aqui até agora, ficou comigo esse tempo, Senhor, estudando a Tua palavra, estudando, Senhor, sobre dimensão física, sobre dimensão espiritual, sobre corpo, alma e espírito, sobre a ligação entre esses dois mundos, como devemos viver, Senhor, nesses dois mundos, Pai, quais as nossas atitudes para que tenhamos vitórias em Ti. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor venha encher essas pessoas, cada um deles que está estudando, cada um deles que está fazendo esse propósito, cada um deles que estão reagindo. Pai querido, pega nas mãos, Pai, e ajuda a ter a reação completa, ajuda a se levantar, ajuda a fazer esses exercícios, ajuda a exercitar as suas mentes para a honra e glória do Senhor, que eles sejam libertos de toda mentira do inimigo, de toda mentira do pecado, de toda mentira da carnalidade, de toda mentira do mundo, Senhor, e que eles renovem a mente em Cristo Jesus, que eles tenham, Senhor, o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, que eles tenham pensamentos cativos a Cristo Jesus e que suas mentes sejam renovadas com a palavra do Senhor e que as casas, as famílias sejam libertas da opressão, sejam libertas
libertas do maligno, sejam libertas para a honra e para a glória do Senhor, e que a vida abundante do Senhor seja derramada sobre cada um, para a honra e glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém e amém. E até a semana que vem, se assim o Senhor o permitir, para a honra e glória do Senhor. Fiquem com Deus.